existe já há algum tempo, mas é a primeira vez que a gente senta para tomar um café. Que pode ser o café de muitas outras vezes. Nós já estivemos em banca juntos e tal, mas o café sempre quebra, não que quebra o gelo, o café é quente, não quebra gelo, mas enfim, ele está ali para unir as pessoas, desde que seja num banquinho, num lugar assim. Eu acho que às vezes a gente vai em encontros acadêmicos, a gente esquece que o que faz as pessoas progredirem, fazerem ciência, serem o que são, tudo isso são as pessoas, né? A interação entre as pessoas. Isso é coisa fundamental. E eu sempre costumo dizer também, no meio das minhas palestras, que existem 3 coisas importantes na vida de qualquer ser humano e dos pesquisadores também, que é a vida, que é a pesquisa e é aquilo que ele escreve sobre a pesquisa. Claro que na academia, você é conhecido pelo aquilo que você escreve, as suas publicações. Mas cada vez mais, eu estou propenso a dizer que o que é mais importante em tudo que você faz é a sua vida. E depois vem a sua pesquisa, os seus sonhos, as suas convicções e as suas publicações, as coisas que você escreve são representações discretas e muito específicas e muito técnicas de um universo. Então as publicações são a ponta do iceberg e cada um de nós é um iceberg infinito. E isso, na minha vida, talvez tenha começado com essa citação, quando eu estava em 1982, começando o mestrado na matemática. E eu me encontrei com essa citação do Leibniz, que é o responsável, o inventor, o idealizador da briga com Newton pelo direito de ser o criador do cálculo e assim por diante. Ele pensou no infinitesimal, aquela coisa que tem alguém da matemática, os deltas e os épsilons, os limites, aquela coisa toda. Enfim, mas o que me encantou nessa citação, e eu até hoje não consigo compreendê-la totalmente, é isso aí. A música é o prazer que a mente humana experiencia de contar sem saber que está contando. E se a gente fizer tirar aí o miolo e deixar o recheio, a gente tem aí as coisas nas quais eu me debato, vocês também, e que me intrigam, que é a música, a prazer, a mente, a experiência, e sem saber, ou sem estar consciente, ou estar consciente, ou não estar consciente. Então eu acho que com essa inspiração, eu acho que a gente tem no começo da palestra, e claro que isso não é para ser respondido, mas eu acho que é para ser vivenciado por vocês, sendo que a vida é a coisa mais importante, depois vão para a pesquisa e depois vão para as publicações. Mas é isso, inspirar. Eu acho que são 2 coisas, talvez, que na minha vida, nessa pesquisa, tenha sido mais importante e me levam a continuar, que é o prazer de fazer, né? O prazer também que a música produz em quem ouve, o prazer que a música produz em quem faz, o prazer que a música produz em quem sofre, e também o prazer de poder trocar experiência. A música produz experiências. A música é um meio muito efetivo de produzir experiências, em diversos níveis. Quer dizer, nenhum de vocês que estão aqui, muito menos eu, vou dizer que duvido disso tudo. Quer dizer, mas a base de duvidar, o ceticismo em relação às coisas também é muito importante para você fazer ciência, não é? Então essa mistura de crença na eficácia de algumas coisas que a mente produz no ser humano, e por vivenciar, por experiências, ou por estar junto quando isso aconteceu, ou por estar ouvindo, ou por estar compondo, ou por estar tocando, e tendo tudo isso num grande pacote que se chama música, eu acho que nos motiva a estar aqui juntos, né? E é claro que cada um de nós vai olhar para isso de formas diferentes. Eu tive uma forma de olhar para isso, e eu vou contar um pouco disso. Essa palestra é uma história, não é uma palestra técnica no sentido... Talvez vai ter um monte de perguntas que eu posso responder aqui, depois posso responder em outra hora. Eu vou contar, é uma narrativa, muito mais uma história. Então eu cheguei a essa trajetória, que é do microcosmo do Roboser, um pequeno robô que pega, até o macrocosmos de uma ópera multimodal. Então o que eu vou tentar passar para vocês é essa história nesses pontos aqui. Ó. Eu vou começar um trabalho de 1998 em Zurique, junto com o pessoal do Instituto de Engenharia Informática. Vou passar pela ADA, que foi uma instalação sonora. Depois eu vou falar da Multimodal Brain Orchestra, da Orquestra Multimodal,
que eu acho que é parecido com os concertos sinápticos que a Patrícia organiza aqui. Eu vou passar muito rapidamente da pesquisa lá do Nix, porque isso está nas publicações nossas, vocês podem olhar, e vou terminar com Descobertas, que é a ópera que eu compus em 2015 e foi estreada em 2018 para celebrar os 50 anos da Unicamp. E aí eu decidi falar qual seria o libreto dessa obra. O libreto dessa obra foi uma teoria muito específica sobre o processo criativo. Então essa obra não contou a história de um personagem, mas ela contou a nossa história, a história de quem está na universidade. Todos nós criamos, e a ideia foi colocar as etapas do processo criativo ligadas aos atos da obra. E o modelo é do Graham Wallace, que é um modelo bem conhecido. Caso vocês não conheçam, está lá nas referências. Tá? Então vamos lá. A abordagem do ponto de vista da teoria está nesse livro aqui. Ó. Livro que já está em PDF, não precisa de comprar. Eu acho que é um livro legal de ler. Ele é um compêndio de 30 pesquisadores do mundo inteiro trabalhando sobre esse assunto, sobre música, linguagem e o cérebro. E ele foi organizado pelo Centro de Estudos, Altos Estudos de Frankfurt, que organiza a cada ano um estudo, e tem vários capítulos. Os capítulos não são congruentes, porque pessoas diferentes pensam diferentes, e esse livro é assim. Você pode ler um capítulo, depois ler o outro, etc. Eu escrevi um capítulo com o Paul Verschoor, que aproveito aqui, que é o meu parceiro de alguns anos, desde 1998. Eu trabalho, só se eu fosse back to the future. Desde essa época eu trabalho com ele. E tem sido muito legal, mas nesse artigo, que é um pouco do que eu vou falar aqui, além de descrever essa trajetória, a gente levanta uma hipótese. A hipótese é o seguinte, que as possibilidades que a gente tem com a música interativa, a interatividade dos sensores, movimentos, etc., que são metodologias que agora estão no campo da música contemporânea, de uma certa forma, são muito eficazes, não somente para o desenvolvimento estético da música do século XXI, mas também podem ser muito interessantes para entender como certas coisas acontecem na cognição. Então, a nossa tese é mostrar que modelos computacionais da mente e da música se confundem. Não se confundem na literatura, não é isso? Mas no trabalho que a gente estava realizando e essa, vamos usar uma outra palavra, confundir fica ruim, se fundem, né? Fazem uma certa fusão. Tá? E essa fusão pode ser muito boa para os dois lados, para quem trabalha com música e para quem trabalha com neurociência e cognição. Então essa é a tese desse livro, desse capítulo de estudo. Então vamos no começo. Die beiden Forscher haben ihre Prognose in kürzester Zeit zusammengebracht, auf Bewegungen von Orbitbesuchern musikalisch Antwort zu geben. Bom, vamos lá. Vai lá. O que vocês viram? Lá pro bolo, parecia que tinha alguém puxando ele. Ok, mas não estava. Não tava. Mas foi legal que você falou que parecia que tinha alguém puxando. O que mais? Quer que eu volte? Eu acho que deu. Nada intrigou, tudo legal, parece trivial. A exposição da árvore parecia interativa. Como? Essa exposição da árvore parecia Sim, interativo sob que ponto de vista? No sentido de você fazer algum movimento. Então tinha uma relação de causa e efeito entre o movimento e o som. Sim. Legal. E do robô? O que pareceu para vocês? É um robô grande, um robô pequeno? Tinha sensores, não tinha? Ele tinha... Sensor de som. Vamos lá, ele não tinha sensores de som, ele tinha sensores de infravermelho.
tinha sensores de movimento. Ele não tinha sensores de movimento, ele tinha sensores de presença de luz, sensores infravermelho no entorno do corpo dele. Mas pergunto porque aí, eu ando mais rápido. E ele também tinha uma câmera que fazia separação de imagem RGB. Separava a imagem dele em 3 cores. Então, basicamente, é uma maquininha pequenininha que anda com 2 rodinhas. Ele controla o movimento acelerando e desacelerando as rodinhas, aumenta ou diminui a velocidade, vai para a esquerda e para a direita, e isso estava produzindo a música, o som, vamos dizer assim. Então, vamos lá, vamos ver como é que isso funcionou. É isso, o pequeno robô navega pela arena, atraído pela luz, evita quando... Bom, fica lendo, né? Sempre falo, porque lendo está escrito. Mas vamos lá. Então vamos tentar entender o que vocês viram. O robô no começo, ele vai na direção, está andando, mas de repente ele vai colidir aqui. Quando ele colide aqui, o sensor infravermelho que está na frente dele vai ter um sinal maximizado de resposta, colidir. E a cor da barreira é amarela. Daqui a pouco eu explico. Aí ele vai ter que se virar, ele não vai querer ficar, porque para a programação interna dele, que não é uma programação sequencial, mas a gente chama de programação comportamental, ele não sabe para onde ele tem que ir, ele não tem uma trajetória programada. Ele tem estados internos que devem guiar a estratégia dele de achar coisas. E nesse caso, as 2 coisas que ele quer achar são evitar a colisão e achar luz. Então, a representação da navegação desse robô não é uma representação paramétrica. Não é as coordenadas, nem o GPS que guia esse robô. O que guia esse robô, e isso é a teoria do Polo, meu colega, e aí que começou toda a história, não é os pontos do espaço, não é um mapa, não é uma cartografia, mas o quê? Mas a experiência que... Então, em vez de controlar o movimento dele por coordenadas x, y, as coordenadas x, y pouco importam. O que importa é o seguinte, arrumar um jeito desse cara evitar colisão e achar luz e ter estratégias para ele saber onde tem mais luz, onde tem menos luz e onde ele não faz colisão. E isso é uma mudança muito radical na época, na robótica e a teoria do Paul. Quer dizer, ele tem uma teoria que ele chama de DAC, Sistema Distribuído Adaptativo, está lá nas referências. Então, o que a gente começou a fazer nós dois, quando surgiu essa oportunidade? O Paul estava aqui no Brasil, eu falei para ele, pô, seu robô parece que está dançando, vocês viram no começo, o robô está dançando. Eu falei, que tal se a gente unisse o seu sistema com os comportamentos do robô, com essa coisa que eu estou fazendo aqui, isso é 1998, que eu chamava de funtores sonoros. Vamos lá. Então, funtor sonoro, isso eu desenvolvi com um colega meu que vai fazer palestra aqui para vocês, o Adolfo. Um funtor é uma relação matemática não entre números, é uma relação matemática entre classes. Classes são superconjuntos. Então, o que a gente estava tentando fazer na época é pensar que compor música é muito mais do que relacionar números, ou é relacionar classes de objetos. E da relação de classes de objetos, você construir coisas sonoras. E na época, puxa, pareceu, olha, qual é a classe de objetos que esse robô tem para produzir música? Agora, juntos comigo. Vamos lá. O que ele tinha para fornecer para a música eram as suas representações de estados internos. Tá certo? E o que eu tinha para oferecer para ele fazer música, é a representação algorítmica de funtores que, dado um conjunto de classes que operam no tempo, variam no tempo, eu consigo criar sons com elas. Criar uma certa coerência sonora. Então, da junção dessa parte, que chamava na época curva-som, com o comportamento do Kepler, nasceu esse sistema que foi em 1998, que a gente chamou de Roboser. Legal? Daí, com a experiência do Roboser, com o pessoal do Instituto de Neuroinformática, em Zurique, a gente deu um salto bem grande. A equipe cresceu e nós tivemos um trabalho interdisciplinar com 23 pesquisadores de diversos países, 12 países, para fazer uma instalação sonora para a Expo 2002, que foi em Neuchâtel, na Suíça. E o que a gente bolou, entre outras coisas, relacionadas com o som, é que a gente ia substituir a representação
representação dos estados internos do robô, que era localizado no software e no hardware, explorando o meio ambiente, para uma representação bem grande, que seria uma instalação sonora, uma sala. Então, essa sala, na sua programação comportamental, deveria ter representações de estados internos, que seriam os estados com os quais a sala, o meio ambiente, vê os visitantes. Tá? Vamos tentar essa transição. No primeiro momento era uma maquininha que ficava lá, tinha estados internos para a luz, não sei o que lá. Agora você tira a luz, você tira a colisão e coloca pessoas. E o paradigma se faz, dado. Quer dizer, utilizar a relação entre as pessoas e o espaço físico e a instalação como um meio de trazer da mesma forma a representação dos estados internos, mas em música. Só que aí acontecia um fato novo, que é o fato a seguir que a gente trabalhou, que é o seguinte, são pessoas. E pessoas não são como uma fonte de luz que fica parada ali no espaço e as pessoas interagem, as pessoas retribuem, as pessoas respondem. Então se cria com a ADA um novo paradigma, baseado em duas coisas que eu tenho certeza que vocês vão ver aí nas aulas com a Patrícia, do modelo circunflexo, que está a referência lá, que é o modelo que a gente chama o modelo das emoções, baseados em arousal e valência. E dessa interação entre esse modelo, que é da literatura, e as representações dos estados internos dessa máquina, que era um espaço físico enorme, a gente criou esse termo aí, emoções sintéticas. Tá claro? Essas emoções sintéticas devem fazer representações dos estados internos do robô, e aí nasceu o que aí a gente já começou a viagem, ok? Se tiver alguém da área das biológicas aqui, vocês vão me dar licença de usar esses termos com liberdade poética. E os caras das neurociências que são músicos fazem isso muitas vezes, e eu me dou essa liberdade. Então a gente criou uma homeostase para a ADA. Vocês sorriam, você é da área de biológicas? É porque a minha área de pesquisa é obra interativa e a gente define o público quando está como interator. E tem alguma coisa com homeostase? Não. Alguém sabe o que é homeostase? Estado de equilíbrio, né? Estado de Mas de equilíbrio do que com o quê? do meio interno, externo. Isso, mas aí no caso ali da ADA tem que é o interno e tem que é o externo. Para nós, tá? Porque assim eu não preciso te explicar. Quem que você acha que é o interno e quem que é o externo? Quem que é o organismo e quem que é você como organismo e quem que sou eu? O organismo é a sala. É a sala? Seria uma interação com as pessoas. As pessoas dentro da sala. Então, tá lá. É isso. Então, é o equilíbrio da ADA com as pessoas. Tá? Não. Então, para que você tenha equilíbrio num sistema dinâmico, aí o pessoal da matemática sabe disso, você tem que ter objetivos. Os atratores, aquela coisa do sistema dinâmico. Então tem essa mistura. Então a ADA, para saber que ela está em equilíbrio, ela tinha objetivos. Que eram definidos de forma muito suave. Os grandes objetivos dela são sobrevivência, reconhecimento e interação. Derivados também do paradigma das biologias, da ideia da autopoiese, auto-organização, etc. Então vamos lá, sobreviver é o objetivo máximo de qualquer organismo, né? Reconhecer como um fato de feedback para você saber que você vive, né? Isso vem lá da Grécia. Penso logo existo, não é? Então vai. E depois esse penso logo existo, aí eu vou ficar sentado aqui existindo. Eu não posso ficar sentado existindo. Para eu existir, eu preciso de ser social, eu preciso de ter interações, né? Então, é fácil de... Na realidade, inclusive, essas 3 metas foram muito discutidas. A gente tinha filósofos nos ajudando. Isso aqui é elementar. Por outro lado, é gostoso de ser elementar assim, de uma forma abrangente. Então, dadas essas 3 metas, quando tudo isso é satisfeito, vamos dizer assim, a ADA tem uma satisfação global. Ela está bem. Tá? E, claro que, como ela expressa o que ela está sentindo? Estou na frente? Como ela vai expressar? Através das suas emoções.
das emoções sintéticas. E aí, como essas emoções são representadas? Elas são representadas por várias coisas. E uma parte da representação dessas emoções vem da música. Que no caso, agora vocês viram no artigo anterior, a gente nem chamou de música. A gente chamou de paisagem sonora interativa. Quanto já foi? Ah, então eu vou fazer a metade. Então, eu quero que vocês entendam. Eu não falei que ia passar por cima, mas não dá, eu sou professor. Então, a trilha sonora interativa ela é que nem trilha de cinema. O que tem na trilha de cinema? Então, alguém quer dar área? Tem a trilha musical, tem o ruidismo, né, aquelas coisas, e tem o diálogo, né? Então, a área tinha essas 3 camadas. E essas 3 camadas cuidavam de produzir as reações da área. Então, vamos lá. A ADA foi visitada por 550 mil pessoas em 6 meses. Isso daqui é o que a gente chamou do ciclo circadiano da água, ou seja, um dia na vida da água. Ela está dormindo, as pessoas estão entrando. E um estado muito importante para a água é o estado de surpresa. Quando ela é surpreendida, ela muda de estado. Então, a surpresa do amarelo, depois eu explico por que é amarelo. Vocês vão ver que várias vezes ela vai mudar de estado e ela vai sinalizar alguma surpresa. Mas isso sem dizer para as pessoas, eu estou Esse risco também é muito. sim, esse risco é amarelo. Então tá. E as câmeras são infravermelhas também. Fogos. E também elas são táticas, elas além de focar, elas focam onde tem movimento. Mas a visão da câmera, aí tem a câmera geral da área. Bom, vamos chegar na música. Na trilha música, vocês viram que são 3, né? Então vamos chegar no que a gente, na trilha musical da ADA. A trilha musical da ADA está relacionada aqui, nesse lado seria a parte do controle da ADA que está relacionada à homeostase da ADA. Tá? E aqui é a parte da composição musical que responde à homeostase da ADA. Então vamos lá, desse lado aqui. Bom, a maior objetivo da ADA é sobreviver. Aqui é quando os estados de global, vamos dizer assim, quanto mais feliz a ADA estivesse, maior a sua valência. Isso depois vocês vão ver aí nas teorias, é isso. E quanto mais ela estava se comportando, quer dizer, quanto mais comportamento, quanto mais ligadona ela estava, mais o arousal. Essa seta significa uma relação de interação, mas significa também o máximo disso é um aumento. Bom, dado essas três missões, esses 3 objetivos homeostáticos da ADA, a música deveria representá-los. Da seguinte forma, vamos lá, quem que me ajuda aqui? Vou fazer uma pergunta, vai lá, você que está lá no meio lá. Você, como você chama? Olhando aquele desenho lá, Clarissa, quando é que a ADA tocava uma música que expressaria alegria? Em que situação? Você consegue ver lá? Alguém quer ajudar ela? Porque se eu ponho esse desenho aí e ninguém lê, fica muito chato. Vamos lá? Quando é que Quando ela interage. Sim, mas o que leva a relacionado com a alegria? A partir do gráfico. Sobrevivência e interação. Quando ela atinge a sobrevivência e interação. Isso. Quando está em estado de maximizar a sobrevivência e a interação. O que fez a ADA ficar chateada, se expressar como se estivesse sadness. Lá você lá de cima. Reconhecimento. Mas o que do reconhecimento? Porque ela tem 2 situações. A valência pode ser positiva ou negativa. Então, o que do reconhecimento dela estava... Reconhecimento e a interação, né? Sim, mas o que do reconhecimento? A ausência ou a derivada para baixo. Ela está diminuindo. Tá legal? Assim foi. Bom, passada a ADA, que dá para vocês darem uma olhada, né? A
gente avançou, mas avançou na mesma metodologia. E a gente substituiu primeiro o robô, depois o espaço. A gente decidiu, a gente foi convidado, aliás, para encerrar o Congresso Europeu de Tecnologias do Futuro em Praga, em 2009. Então a gente decidiu substituir a experiência do grande espaço por uma experiência performática. Daí que eu pensei, nos concertos sinápticos, que é a potência orgânica. Então o que a gente colocou? A gente colocou todos os trabalhos dos alunos, etc., dentro de um paradigma de performance musical. E a gente organizou o que a gente chamou de multimodal, mas não está aqui o nome, mas daqui a pouco vai aparecer. Ficou MBO, Multimodal Brain Orchestra. Falei sim, não é, mas está no MBO, né? Não é MBB também. Então vamos lá. Aqui, vou rapidamente passar para vocês. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter camadas de entrada. Então, o paradigma continua parecido. Você tem uma máquina que cria relações com afetividades sintéticas, mas você está mudando a entrada e mudando a saída. Vocês estão entendendo isso? Eu tentei colocar dessa forma. Agora, então, vamos lá. Vamos ver o que é a entrada disso. O que estimula a organização sonora. São essas duas coisas aqui, que são os brain caps. E esses brain caps, que são usados pelos brain performers, vamos dizer assim, usam dois tipos de sinais sinápticos, que é o P300 e o potencial evocado. Vou passar por cima, para poder depois ir para frente. Vocês podem saber ou não, depois vocês dão uma olhada. Mas basicamente o P300 é um sinal de awareness, de atenção, e o potencial evocado é um sinal de que você está focado numa determinada estímulo visual com uma certa frequência. Então, os brain performers estariam relacionados entre si. Por quê? Por uma resposta cerebral que deveria gerar uma resposta sonora. Mas ainda não expliquei como é a resposta sonora e nem expliquei como que isso está relacionado às emoções, tá certo? Na ADA, as emoções para o espectador vinham do organismo sintético. Aqui a gente vai ter um agente afetivo, que é uma pessoa sentada aqui, e ela, de certa forma, a gente está medindo todos os sinais fisiológicos, esses que vocês têm aí no laboratório. EAD, a taxa de variabilidade cardíaca, porque a mudança da pele e a taxa de variabilidade cardíaca são duas medidas que estão diretamente relacionadas com o modelo circunflexo. E a medida, a taxa de variabilidade cardíaca está relacionada com a valência e a condutância da pele está relacionada ao arousal. Então o que a gente podia fazer? A modulação do agente afetivo vai modular, vai filtrar as imagens e vai colocar certas nuances na apresentação. E o que era modulado? Eram os clipes de imagem. Tá certo? E o que a música fazia com isso? Bom, a música a partir desse feedback emotivo, junto com o regente, que no caso fui eu, olha só, mas eu não estava lá batendo compasso. O que eu estava fazendo lá? Alguém de vocês conhece um joguinho muito famoso que chama o jogo de dados de Mozart? É um sistema algorítmico de composição. Conhece? Tem no Museu de Música de Viena. Então vai lá, ele vai mostrar para vocês outra hora. Mas o jogo de dados de Mozart basicamente é o seguinte: você tem uma matriz de motivos melódicos e rítmicos, e o cara joga o dadinho, e ele vai encaixando, ele vai compondo um minueto, vai compondo um monte de coisa a partir do jogo. Aí, quando eu compus essa peça, para essa música, para essa performance, eu usei a estratégia do jogo de dados de Mozart. Só que em vez de colocar o dadinho, jogar o dado, sortear, o que eu vou usar? Eu vou usar uma palavra de 8 bits, em termos computacionais, tá certo? Cada brain performer tem 4 possibilidades, tá? E essas possibilidades estão relacionadas com os símbolos, com os P300 e com frequências de luz piscando por potencial evocado. O regente, vai dar o sinal. Então, eu estou ouvindo a música, eu sei mais ou menos onde é que estão as coisas que me interessam, tá? Porque eu escrevi. Então, vou lá.
Eu dou esse sinal para as pessoas. Cada um deles sabe aonde tem que olhar e o que tem que olhar. Quando esse estímulo chega ao ponto máximo, no ponto exato do scalp, você tem uma maximização do sinal elétrico. Portanto, você produz uma resposta, um pico de energia. Esse pico de energia é percebido pelo braincap, mandado para o computador. Esse computador processa e esse computador toca. Isso gera a Multimodal Brain Orchestra, em linhas gerais. E o material que está guardado são o quê? São motivos musicais em arquivos MIDI, nesse caso, com aquela biblioteca que o Ivan conhece bem, a Miena, que ele começou a usar no começo da orquestração, com sons legais, que estão próximos de ser sons, né, de orquestra, e esses sons estão lá debaixo da matriz do Mozart, produzindo a música. Então vamos ouvir um pedacinho. Aqui tem uma narração da Ana, que foi uma das colaboradoras. Multimodal Brain Orchestra, the world's first 9-power orchestra using brain-computer interfaces, plays X-Motion. The Brain Orchestra members play virtual musical instruments through BCI technology alone. When given a cue by the conductor, the performers brain play their virtual instruments to control parameters of music expression and the soundscape in the overall piece composed by Jonatas Manzoli. Central to the X-Motion concept is the exploration of our self through our memories and emotions, and the transformations that they can induce. These transformations will result from the interplay of the mind as an actor and as an observer of its own actions. Eu vou passar, mas foi muito importante os detalhes da narração dela. Se vocês entrarem na internet e ouvirem o que a Ana está falando, ela está por si só esboçando uma aula sobre o que está por trás em termos teóricos dessa performance. Bom, aí eu ia chegar nas pesquisas do Nix. Eu vou pular. Mas eu queria só dizer que o Ivan está aqui, né? O Ivan trabalhou comigo, fez o doutorado lá no Nix. O Nix tem uma história, né? E eu acho que é legal e a gente vai tentar trabalhar junto de alguma forma. Então eu ia mostrar um pouco dessa trajetória, mas nas próprias referências, e vocês encontram isso também no Lattes e entrando na página do Nix, tá bom? Vamos passar. Eu quero mostrar rapidamente, sem muito explicar, a pesquisa da Vânia. Aí nós vamos deslocar um pouco, a gente vai sair. Eu estou indo na direção dos instrumentos, não sei se vocês estão percebendo. Saí do robô, fui para o espaço, agora estou como trabalhar com instrumentos. E aqui, estou invertindo, né? Aqui é uma pesquisa que a Vânia realizou no Carmut, em Montreal. Deixa eu só dar deixa vocês verem. Basicamente o que a gente estava vendo é o seguinte, ela tem um piano e tem um sistema que chama QualiSys, que consegue com precisão detectar trajetórias do espaço. E o que ela vai querer estudar é como o movimento dela, estudando técnicas estendidas para tocar uma peça muito específica que se chama a Suite, a Little Christmas Suite do George Crumb, se modifica a partir do movimento do braço, da pelve, da perna, a partir da força que está no banco, etc. Isso está na tese dela, já está disponível. E vários trechos, ela tocou sentada, ela tocou com o banco inclinado, ela tocou em pé, porque tem muitas discussões, como é melhor tocar esse tipo de música. A gente terminou a tese um pouquinho depois do livro. Vamos lá. Aí, eu vou parar por aqui.
antes de ir para a descoberta, só alguns comentários sobre o trabalho da Vânia, que eu escolhi entre outros, né, que a gente desenvolveu lá no início. Mas eu escolhi o trabalho da Vânia porque eu queria colocar uma questão nova na nossa interação aqui. A coisa começou com o movimento do robô, tá certo? O movimento do robô, a representação dos estados internos do robô, disparando a música, etc, etc. E essa trajetória vai chegar num ponto em que a música vai se encontrar com a dança. E uma maneira de encontrar o movimento e a música, é claro que isso já existe há muito tempo, mas agora nessa trajetória, é fazer com que a parte de representação do movimento seja também descrita de forma paramétrica, como é, por exemplo, no caso, os estados sonoros, né? E, no caso, para entender o movimento, para entender a qualidade do movimento, você tem modelos do lado, né? Que vem da física, é o que a gente chama de descritores de movimento. Então, são marcos relacionados à aceleração, por exemplo, ao esforço, né? Quando, etc. Então, eu uso essas bases de baixo nível, extraindo das trajetórias de movimento para as decisões de alto nível interpretativas. E isso ela fez em paralelo com a própria execução da música e ela sendo a própria pesquisadora, que é uma pesquisa artística, qualitativa, misturando essas coisas e por aí. Então vocês dão uma olhada na tese. Então vamos para o fim agora. Então, o fim sai totalmente do Pareto, entre aspas, sai totalmente das máquinas, mas usa toda a experiência anterior de uma forma agora mais livre, mais poética. Então, para construir a Descoberta, que é uma ópera multimodal, e aí tem toda essa relação multimodal que vocês vão ver aqui nos cursos, tá? E eu nem vou estender aqui agora, eu vou utilizar para compor a ópera um modelo do que é processo criativo, que esse é um modelo muito conhecido da literatura. Vocês dão uma olhada no Brian Wallace, é um modelo do começo do século passado. Mas alguém de vocês já ouviu falar disso, que o processo criativo tem 4 fases. A primeira fase é uma fase assim, de incerteza e fundamentação, a segunda fase é uma fase obscura, depois você tem uma iluminação, e depois da iluminação você tem a reflexão faz você voltar a etc. Tá? Se vocês não ouviram falar sobre esse modelo, dá uma olhada na literatura. Esse modelo é bem simples, não estou dizendo que esse é o modelo que nós hoje na neurociência estudamos, mas ele eu achei simples o suficiente e eficaz o suficiente para justificar uma composição musical. O compositor tem essas liberdades, né? Então a ópera foi organizada por esses estados: reflexão, ou vamos dizer assim, a parte escura, não é? Incerteza, a iluminação e depois a reflexão. Cada uma dessas fases, ela está distribuída no tempo. E em paralelo às fases, a entidade, o organismo que refletiu, que foi incerto, que iluminou, etc., é a universidade. Mas não só a Unicamp, nós aqui. A universidade como uma instituição. Porque quando fiquei pensando em fazer alguma coisa sobre 50 anos de uma universidade, eu poderia falar sobre Zeferino Vaz, etc., que foi fundador da Unicamp, eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa mais geral que possa ser capaz de conciliar outras universidades e outros sonhos? Né? Então daí nasceu a Descobertas. Então eu vou passar rapidamente para vocês um trecho para encerrar. Tem muita coisa que aconteceu nessa ópera que está muito relacionada com a colaboração com a professora Daniela Gatti, do Departamento de Dança. Esse foi um trabalho enorme de 1 ano de trabalho. Então, tem muitas conotações também com a música e com as coisas que acontecem em Barcelona. Não sei se o Ivan, quando foi lá, viu, que são os castelares. Os castelares são típicos de Barcelona, que é um símbolo, quase a bandeira deles. Eles sobem, fazem uma pirâmide humana enorme, botam um carinha pequenininho lá em cima e depois todo mundo cai e vai fazer de novo. Eu entendi isso, sabe como que eu entendi isso? Como as nossas verdades. Aquelas que a gente faz
pais já acreditam por tanto tempo na ciência. Aí vai aquele pequenininho lá em cima. Só que talvez a gente não tenha a mesma alegria que os catalanos de ver a pirâmide cair. Talvez a gente não saiba que faz parte do processo de conhecimento que as pirâmides caem sempre. E isso é muito importante. Então, a primeira parte dessa ópera tem essa simbologia. Então, vamos ver um pedacinho. Se puder apagar a luz um pouquinho, dá? Porque é muito escuro. Mas depois eu não sei como vai ficar depois lá no vídeo, mas acho que na câmera, acho que deu, né? Isso é uma música sinfônica, uma peça. E aí vocês vão ver os castelares se formando. Essas imagens eram projetadas atrás da orquestra, mas relativo ao que estava acontecendo na cena. A peça foi executada pela Orquestra Sinfônica da Unicamp, a regente foi a Cíntia Agnete, o coro alunos lá do plano, todo é um projeto que envolveu todos os parceiros, os solistas. Então, se vocês estão lá na internet, tem um trailer, 8 minutos, aí você assiste os vídeos, você acha legal, assiste a peça inteira, versão íntegra, sem cortes e sem edição. Mas, vamos lá. Por que falar tudo isso para vocês e estar aqui hoje, e estou muito feliz de estar? É porque a gente não faz as coisas à toa. Eu não acho que eu faço, nem vocês estão aqui à toa, nem a Patrícia está, todos que estão aqui. Porque se a gente acha que a gente está fazendo à toa, então a gente tem que repensar a vida. Então vamos lá. E eu acredito nisso, que o uso atual dos modelos cognitivistas para análise e para composição musical, eu estou vendo do ponto de vista do músico, tá? Possibilita o desenvolvimento de estratégias inovadoras no campo criativo e no campo da performance musical. O que mais que eu acho que é legal de pensar? Olha, eu acho que essa interação, ela fomenta também aberturas do que é música, do que é tocar. Para mim são essas três coisas, não sei se vocês vão conseguir ler, porque o tipo da letra mudou. Mas é isso. Colaboração, apropriação e criação. Vamos lá, vou tentar explicar isso de linhas gerais. Se eu trabalho com você e a nossa área interdisciplinar, eu tenho que ter na minha cabeça que você vai se apropriar do meu conhecimento. Porque a colaboração abre portas para você ser o que eu sou de alguma forma. Então eu vou me ver em você e você vai se ver em mim. Então, colaborar implica no outro se apropriar. Então não tem que dar licença. Se você quer fazer pesquisa interdisciplinar, eu não dou licença de você me conhecer. Faz parte do jogo. E a outra coisa que eu acho importante, quando isso ocorre, isso leva a que essa interação produz criação. Por quê? Por que produz? Porque nós precisamos de fazer ajustes para entender o outro, para entender a ideia do outro.
A ideia do outro não é nossa. E quando a gente faz ajustes, a gente está criando. Essa é a primeira coisa básica, sabe? Em qualquer área do conhecimento. Ajustar significa criar. E se cria alguma representação bacana do que é inteligência, vamos dizer assim, quase tudo que a gente conhece hoje de inteligência, modelos de inteligência na literatura, sistemas adaptativos, adaptação, não sei o que lá, saiu daquele paradigma. Esse cara manda em tudo, esse cara responde tudo que esse cara manda, para pensar, a inteligência está enquanto essas duas coisas importantes e o meio ambiente ajudam esse sistema a ficar em equilíbrio. Então a inteligência é também uma homeostase, nós com o meio ambiente e uma homeostase com os outros principalmente. Aí eu lembro muito bem quando eu estava no começo da ADA e os meus colegas falando de homeostase, eu comecei a entender homeostase, eu saí com essa máxima. Talvez fosse melhor a gente ter começado a estudar a inteligência não pelo cérebro, mas pelo rim. Ou seja, onde o órgão que controla o equilíbrio, o sistema parasimpático, o sistema límbico. Talvez a gente tivesse aprendido mais do que é a inteligência, para depois falar de adaptação. Porque a gente começou hierarquicamente uma máquina muito importante, muito sofisticada, que controla essa aqui que é escrava. E aí isso também te leva a pensar assim, que o conhecimento é assim. Então eu queria encerrar com isso daqui, ó, que é uma coisa que eu penso mesmo. Aqui eu vou ler. Colaboração não é contrato, tá? Nós e os outros somos muito diversos e ricos para sermos definidos por consenso. Não existe consenso, e consenso não é necessário, tá? Uma tênue superfície de contato com o outro já amplia infinitamente o nosso espaço de ação. Então, por fim, basta um encontro, mas aí a coisa mais importante. Aí isso está em todas as tentativas que se frustraram, que não, se não tiveram como princípio